Então, eu vou convidar aqui, primeiramente, o nosso moderador, que vai ser o Robson Cruz, aqui da BCC. Pode aqui tomar seu lugar, Robson. Chamo também, né, no caráter aqui remoto, o Davi Bertoncello, da Tupinambá. O Gustavo Tanuri, da EasyVolt, também remoto. O Pedro Chan, da Zelectric, que está aqui. O César Quinteiro, da Move, também está aqui conosco. E, por fim, chamo o Bernardo Durier, da Voltbras. Então, podem tomar aqui seus lugares, ficar à vontade. E, Robson, vou passar aqui a palavra para ti nesse momento. Bom, para mim está sendo uma satisfação muito grande. Já estou até vendo o Davi também e o Gustavo ali na tela, né? Então, é uma satisfação muito grande estar podendo moderar esse painel, pois uma coisa eu posso dizer para vocês, esses caras aqui, de fato, eles estão sendo verdadeiros enablers para a questão da infraestrutura, que é algo que muito se diz, né? O Brasil ele tem dimensões continentais, a infraestrutura é um problema, e de fato, tudo bem, é um problema, mas aqui a gente tem pessoas que se colocaram a dar uma resposta a esse problema, com uma visão orientada à solução. Então, para mim, é uma razão de alegria muito grande, né? E já cumprimento. Eu estou aqui perante um painel de CEOs, né? Então, já cumprimento aqui o Bernardo, né? CEO da Voltbras, o César, que está aqui, César Quinteiro, CEO da Move, Pedro Chan, CEO da Zelectric, e de forma remota temos aqui Gustavo Tanuri, CEO da EasyVolt, bem como também o Davi Bertoncello, representando aqui, né, o CEO da Tupinambá, né? E fiel ao nosso grande tema, né? Então, vamos nos pegar ao tema, né? Uma pergunta que nos norteia, né? Qual a expectativa e perfil de crescimento da infraestrutura até 2025? Temos desafios e oportunidades, né? A gente pode realmente olhar para esses desafios, a metade do copo vazio, mas claro que se apresenta várias oportunidades, que é a metade do copo cheio. Então, como dinâmica aqui, e até pela orientação que a gente está aqui na mesa, eu começo aqui com os painelistas que estão aqui comigo, né? Fazendo um jogral, né? Então vamos lá, Bernardo, começando contigo, né? Qual é o perfil e o crescimento da infraestrutura até 2025, desafios e oportunidades? Uma primeira rodada, 1 minutinho cada um. Na sua opinião, Boa. Qual que é o nó? Boa, pessoal. Bom, é um prazer para mim estar aqui presente no evento aqui. Bom, acho que quando a gente fala de crescimento, a gente sempre olha para números e projeções, mas na minha humilde opinião, qualquer número que a gente tentar trazer aqui, ele provavelmente vai estar equivocado. Que a grande verdade é que é difícil a gente prever o que vem pela frente em termos de número, né, de velocidade de crescimento. Então, eu não me arriscaria a realmente trazer um número sólido, porém, acho que uma verdade a ser considerada é que esse crescimento ele vai vir com base em parcerias, né? Então, a gente tem redes de carregadores se juntando com rede de postos, a gente tem rede de estacionamentos se juntando com outras empresas. Então, acho que a grande palavra-chave do crescimento, que eu acho que é a afirmação segura, é que se dará de forma parceira, né, de empresas se juntando e construindo junto a infraestrutura. César, me diga, olhando para a infraestrutura até 2025, o que nos espera? Bom, primeiramente também agradeço aí o convite, né, a participar do evento, muito obrigado, sendo um prazer aqui. Bom, eu concordo com o Bernardo, qualquer número que a gente prevê vai ser um chute, né, nesse início, mas assim, acho que todos concordam aqui também que o número que a gente chutar, eu acredito que vai ser maior, o crescimento vai ser maior do que a gente espera. Eu vim da área de energia, então acompanho muito o movimento da área de energia solar, a gente chutava um número e superou a cada ano, e eu acredito que para a infraestrutura de recarga vai ser o mesmo. A gente viu em tempos de pandemia, né, vamos pegar 2019, inclusive eu acho que é a data que as startups aqui foram formadas, 2019 para cá, a gente saiu de 4 mil, mais ou menos, veículos elétricos plug-in, né, que carregam, para 21 mil, 22 mil. Foi um salto de 5 vezes, mais que dobrou a cada ano. E a gente pode usar esse número, se fizer essa projeção até 2025, e eu acredito que vai continuar, a gente está falando de 300 mil veículos em 2025 e provavelmente passando de 2 milhões ali em 2030.
E é um termômetro para a gente medir também a quantidade de infraestrutura necessária. E daí, em termos de perfil, residencial, com certeza, é a maioria, desde carregamento portátil até carregamento em condomínios, isso vai continuar crescendo organicamente. Carregamento público, em função da pandemia também, a gente fica com uma demanda reprimida, apesar do crescimento. Estamos correndo atrás agora, né? Estou falando em shopping, supermercados, estacionamentos, então tem uma demanda reprimida, isso vai crescer muito ainda. Público rápido, né? Rodovias, é necessário. E algo que foi comentado bastante aqui no painel anterior, o mercado de frotas, que é outro que vai crescer por motivo de ESG, mas por motivo de economia e outros benefícios que a mobilidade elétrica traz. Então, crescimento aí previsto para todos os perfis e bastante motivador. Legal, César. Pedro, na sua visão, o que nos aguarda? Cara, esse movimento que a gente está fazendo aqui entre startups e mercado, né? Todos os painelistas se conhecem já de longa data e a gente entrou nesse negócio quando esse negócio nem existia. E a pergunta que eu fico e que eu sempre provoco é que só nós aqui não vamos resolver o problema, né? A gente vê em outros mercados mais maduros que o governo se envolveu, a iniciativa privada se envolveu, a academia se envolveu. Empresas como a nossa receberam incentivos de todas as sortes para poder conseguir aguentar esse período que o César estava falando, que iniciou muito pequeno, né? Muito experimental ainda, continua ainda muito pequeno, mas a gente tem uma demanda, né? Em qualquer número que a gente for falar, é uma demanda que vai chegar e todos nós temos que estar com essa infraestrutura pronta. Então, o desafio aqui que o Bernardo colocou se a gente não fizer uma associação de todos esses investimentos, a gente não resolve o problema do usuário final, que ele vai estar andando como ele andava no veículo a combustão. E ele não vai ir na minha rede ou na rede do Bernardo ou do Gustavo e do Davi, porque ele tem lá uma simpatia, ele está usando o dia a dia dele. Ele parou para cortar o cabelo e chegou lá e tinha uma estação do César ali lá. Se ele tiver muita dificuldade de utilizar, tem que baixar 4 aplicativos, né? Fazer um push não sei aonde, esse cara não vai entrar nisso. Então a gente tem que transformar essa jornada do usuário numa jornada mais sem fricção possível, para que ele possa andar como ele andava até ontem, com um veículo a combustão que hoje custa metade do preço, né? Mas que tem lá um custo de operação muito maior. Então eu acho que essa é a grande pergunta do mercado. Perfeito. E Gustavo, passando para você, né? O Pedro ele trouxe um elemento aqui que é importante, né? Veja que nesse painel aqui a gente, do ponto de vista de business, estão aqui agregados concorrentes, né? Eu acho que esse recorte que o Pedro traz sim, competimos, né? Vamos conceitualmente falar aqui, competimos, mas isso aqui precisa de volume, precisa ter realmente um ecossistema que olhe de forma congregada, né, para essa jornada de experiência. Sobre essa perspectiva, Gustavo, né? E aí trazendo à luz aí perfil de crescimento e até onde a gente vai em 2025, já puxando esse recorte do Pedro. O que a gente faz? Tudo bem? Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de participar aqui. E já pegando a sua fala, não concorrentes ou competidores, tá? Eu acho que aqui nós representamos empresas que trabalham no mesmo setor, e vou ser breve aqui nessa introdução, mas ao longo da minha fala você vai entender o porquê de não sermos competidores, sermos empresas complementares. Eu acho que o Pedro aí das Elétricas já deu uma adiantada, mas pegando o nosso tema, né, a gente traçar o roadmap da infraestrutura, a gente vê que começou por volta de 2016 no Brasil a serem implantados os primeiros carregadores. Era uma fase que não existia, então era a necessidade de existir os carregadores, e aí vieram a BMW, na época foi pioneira implantando, fez o primeiro corredor, e depois dessa fase a gente passou numa fase de crescimento e da infraestrutura que permitisse viagens intermunicipais e estradas. Isso se deu com um apoio governamental muito grande, no início de 2019, 18, 19,
o governo, através da ANEEL, fez uma chamada pública de projetos, incentivando com quase 700 milhões de reais projetos de implantação e estudo na área da eletromobilidade, da recarga de veículos elétricos. Então, se a gente pegou os pioneiros lá em 2016, em 18 e 19 vieram esse apoio do governo. As montadoras têm hoje um papel muito importante na disponibilização de pontos públicos, porque é um apoio necessário também para a venda dos carros deles. E hoje a gente já vive uma outra fase, que é realmente onde o capital privado, uma economia mais liberal, o capital privado vai possibilitar esse crescimento. Hoje eu não vejo mais a infraestrutura como um gargalo, sabe? Já foi, eu creio que a gente já passou dessa fase. Hoje a gente não está mais na fase de existir, de ter carregadores sim ou não. A gente já entra numa fase de ter um carregador funcional, ter um carregador conectado, o cliente poder saber se ele pode chegar naquele carregador e ele vai estar disponível, ou se vai estar com alguma outra recarga no momento. Então, eu acho que a gente supera aquela primeira fase e a gente entra numa outra fase nossa agora, com o advento tecnológico, com a internet, o 4G, o IoT. Então, a gente entra numa fase de conexão dos carregadores e isso abre um leque gigantesco. Eu acho que a gente está na fase de conexão e aí, como o Pedro bem disse, uma interoperabilidade. Eu acho que não o nosso mercado hoje, o business vai amadurecendo e a gente vai entender que o valor não é só você ter um hardware, você ser o dono do equipamento. O valor é realmente o seu cliente, você ser o dono do cliente e o seu cliente poder usar diversas redes. E aí eu resgato o início da minha fala, onde nós não somos concorrentes. Se puxarmos já o mercado europeu, que está um pouco à frente do brasileiro em termos de eletromobilidade, digamos assim, já existe uma grande interoperabilidade. Então, ou seja, os clientes de uma empresa que tem seus meios de pagamento cadastrado naquele aplicativo, ele já tem acesso a todas as outras redes com o próprio aplicativo dele, não tem necessidade de baixar um ou outro. Então, daí a gente vai convergir para um mercado trabalhando sempre em prol do usuário, para a gente ter nossos carregadores conectados, disponíveis para todos, com a interoperabilidade. Eu acho que esse que é o grande desafio hoje. Legal, Gustavo. E, Davi, pegando essa primeira coleta inicial, né, sabido aí que a gente tem uma jornada, né, para a infraestrutura, né, como que o Brasil se posiciona, né? Qual é uma visão aí, um primeiro lampejo para 2025? Bom, primeiro cumprimento realmente o painel aqui, a história da camiseta pesada, né? Deve ter 70% do PIB de infraestrutura de recarga veicular aqui nessa mesa, então é um prazer estar aqui. Acho que tudo já foi dito, aliás, eu concordo em grande medida com as explanações aí que foram complementares na medida, inclusive, de como aí os nossos modelos de negócio. Eu acho que eu teria a complementar sobre 2025, tentando chegar ali onde o Gustavo parou, né? E eu super concordo que hoje a gente está na fase de conexão. Se a gente fizer um panorama, e aqui eu vou falar só de carregadores públicos e semipúblicos, tá? É certo dizer que hoje existe aí um Pareto 90-10, ou seja, são 90% de carregadores desconectados, né, que não tem ali uma possibilidade tecnológica, e 10% dos conectados. E a grande questão é que a gente sabe que, a partir de agora, esse Pareto vai mudar, né? Foi um pouco do que aconteceu também ali no mercado de telefonia, e essa mudança é muito rápida. Então, conectando um pouco aqui os pontos, eu diria só que a gente tem em boas medidas aí como antecipar o que virá, porque assim, hoje, no Brasil, a nossa conta ainda não é uma conta perfeita, mas essa é uma conta que como negócio, ela já é muito sabida, a quantidade de pontos necessárias para atender a quantidade de carros, tá?
Então isso acho que a gente vê mundo afora a grande pergunta, né, de quem vem primeiro, carros ou infraestrutura. Eu acho que aqui no Brasil tem um elemento também muito importante, que de fato o negócio aqui atrasou ou demorou ao ponto da gente conseguir começar essa massificação em um momento que já é muito diferente. Estamos discutindo aí provavelmente nesse ano ainda, 2022, entradas de carros de 120 mil, 130 mil. Pessoal, eu lembro aqui que hoje um Gol custa 95 mil, tá? Então, acho que o Brasil acabou tendo essa vantagem de conseguir fazer um copycat com os modelos internacionais, e acredito sim que esses esforços que foram iniciados aí pelas montadoras, como o Gustavo disse, e fizeram por absoluta necessidade, em grande medida, não estou falando da estratégia de cada uma delas em particular, mas acho que a partir de agora elas também ficam muito satisfeitas em colocar isso nas nossas mãos, né? Porque é isso aí, eu realmente não acredito que no mercado que se põe e o desafio que a gente tem, qualquer um aqui conseguiria fazer alguma coisa sozinho. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje e dividir aí esse palco com esses feras. Legal, Davi. E Pedro, o Gustavo, ele até mencionou há pouco a própria importância, né, que a chamada 22 teve, né, em difusão de vários projetos, né? E aí, quero refletir com você, a partir de você. Isso tem que parar de pé. P&D não dá para... Mercado não se sustenta no P&D. A gente vai ter que ter modelos de negócio que parem isso de pé. A gente já se livrou da dicotomia ovo e a galinha da infraestrutura? A gente ainda precisa ficar amarrado, não vou investir porque não tem carro, não tem infraestrutura? Para onde a gente sai, Pedro? Bom, o Gustavo e o Davi são os primos ricos do negócio, né? Eles estão lá com o bolso cheio de dinheiro para poder fazer a infraestrutura acontecer. Então, eles podem responder essa pergunta melhor. Mas brincadeiras à parte... Faz isso não, Pedrão. Faz isso eu não, acho que se a gente mostrar para o cliente que ele tem uma rede confiável, onde ele anda, ele começa a experimentar a ideia de experimentar um desses maravilhosos carros que estão por aqui. Porque quando ele chega para comprar e o carro é o dobro do preço, e ele diz, tudo bem, vamos para a próxima pergunta, aonde é que eu carrego? Aí ele recebe para colocar na casa dele. E aí... Ele, tá, mas e quando eu tiver on the go, onde é que eu vou? Ah, tem aquele shopping ou aquele outro, eu acho que esse cliente ele fica afastado. Então, assim, o ovo ou a galinha a gente vai resolver quando este cliente tiver poder econômico, quando o produto começar a chegar no bolso de todos nós e quando a gente mostrar para ele. Então, o que a gente está fazendo aqui, todas essas iniciativas e outras que tem em volta, é mostrar para o cliente que a rede está crescendo antes dele chegar, né? E esse é o mais maluco de tudo, a gente fazer isso de forma que mostre para ele que ele pode optar pela tecnologia. Então, a minha posição pessoal, como empresa, é mostrar para ele que ele possa fazer essa transição. Cara, pode comprar o teu carro elétrico que a gente está fazendo a rede, antes mesmo de tu saber disso. Legal. E, Bernardo, nessa linha de raciocínio que o Pedro traz, né, talvez a gente experimente em breve essa encapsulamento, né? Carro elétrico é para early adopters, né? Mais e mais a gente vai vendo aqueles que experimentam o veículo a combustão abrindo o seu coração para experimentar o que a mobilidade elétrica representa, seja a partir do híbrido, indo para o puro elétrico, enfim. Como propiciar a melhor jornada, né, para aquele que não é o early adopter, que aceita carregador que está com plug quebrado, app que às vezes não tem conexão. O early adopter ele se sujeita e ele gosta da tecnologia, mas o average Joe ele tem baixa tolerância. E é um mercado que se impõe, é incipiente. Como que a gente traz de maneira concreta uma melhor jornada para esse consumidor que, assim como o Pedro está falando, né? Opa, está ficando mais barato, acho que eu vou entrar nessa, mas ele não tolera não ter um serviço de pé, ele não tolera ter uma experiência que traga ele perder aquilo que ele já conquistou com a tecnologia atual. Como que a gente faz isso? Boa, Robson. Eu acho que essa pergunta não é para mim. Ela é para quem utiliza um carro elétrico.
Porque não somos nós aqui, né, no alto, né, das nossas cadeiras aqui de executivos, que vamos de fato dizer o que é melhor para aquele cliente ou não. É ele que vai nos dizer o que ele tolera, o que ele não tolera, o que é bom, o que não é bom para ele, né? E pelo menos na Voltbras, a gente faz isso conversando. A gente tem um grupo de motoristas, né, de pessoas que utilizam carros elétricos diariamente, e não é só um, né? Vai desde gente assim que já entende, né? O Zeno, por exemplo, um cara que, né, que já entende bastante, mas tem muita gente que, né, que viu, que comprou porque achou legal. Então, esse cara, você também tem que falar com ele. Porque é o cara que comprou às vezes em empolgação. Tem muita gente que compra o carro e nem sabe como é que carrega o carro. Então, esse cara a gente tem que conversar. Tem que conversar com quem já entende um pouco mais. Então, assim, acho que a primeira questão é isso. É a gente falar com quem realmente entende, que é o cliente. É o cara que vai usar, de fato, a sua rede. Então, acho que começa aí. O segundo ponto, que aí é uma visão mais minha, mas creio eu que muita gente pensa assim também, que P&D, pesquisa, né, coisa mais de graça, assim, não para em pé. E para você ter um serviço de qualidade, você precisa ter um investimento. Aquilo precisa ser um negócio. Porque ninguém vai investir num carregador por caridade, porque acha legal. Isso no início até de repente acontece, né, com 1, 2 pontos. Mas para que isso realmente se massifique, isso tem que virar um negócio mesmo. Porque as pessoas começam a faturar e aí começam realmente a investir naquele negócio, né? Então, acho que um primeiro passo para que realmente isso se torne um serviço de qualidade é a gente iniciar a cobrança, sabe? Né? Por mais que pareça ruim e até errado às vezes, pô, você vai cobrar, mas é um negócio como qualquer outro, quer dizer, a mobilidade elétrica, né? Não existe energia de graça, não existe serviço de qualidade de graça. Porque quem presta esse serviço precisa comer, precisa, né, colocar o pão na casa. Então, assim, acho que um ponto fundamental para o melhor ser visto é a parte de cobrança, é realmente você transformar isso num negócio e não tanto meio que num sonho, algo muito distante. Então, resumindo, primeiro ponto é falar com, de fato, quem utiliza, né, com o cliente final, e segundo, realmente tornar isso, quer dizer, que para em pé enquanto um negócio, né? Legal. Davi, foi colocado aqui já, pelo menos a palavra, né, interoperabilidade, né, como usuário de veículo elétrico, né? Me dá uma luz aqui como usuário de veículo elétrico. Que pistas que você daria para a gente, eu como usuário, chapéu de usuário aqui, né? O Pedro trouxe isso, né? Não tem 3, 4 aplicativos, né? Que pistas que você aponta para esse mercado que é incipiente, todo mundo entende, ninguém está querendo agora já mudar a rota, mas para essa jornada, né, que trouxemos aqui, até pela fala do Bernardo, né? Que pistas que você dá? Eu vou ter que ter 3, 4 contas distintas, vou ter que cadastrar, que nem o iFood, cartão de créditos distintos, porque eu tenho 5, 10, 20 apps distintos. Para onde vai isso tudo, Davi? Bora lá, ainda bem que você perguntou pista para mim. Se fosse para o Gustavo, ele já falava tudo mesmo. Eu acho que todo mundo nessa mesa acredita de verdade em interoperabilidade. Deixa eu tentar explicar um pouco o que é interoperabilidade para a pessoa leiga. Eu acho que as pessoas já conhecem mais a questão do cartão de crédito que vira milhas, pontos, não é mesmo? Esses pontos, seja ele de quem for, tá? De quem vários administram, tá? Citando aqui, poderia citar Multiplus, por exemplo. Mas, de fato, o que eles fazem para que o mercado deles seja um mercado gigantesco eles transacionam entre eles, né? Então, eles passam os pontos entre eles. E o que a interoperabilidade, que já acontece lá fora, e a gente aqui, acho que todo mundo, eu posso seguramente aqui, pelo menos do ponto de vista filosófico, falar por todos nessa mesa. Todos apoiamos a ideia de interoperabilidade. Quais são os desafios? Conseguir encontrar aí um modelo comercial,
tá? Por quê? O que é uma interoperabilidade? Eu não quero ser técnico, mas é basicamente fazer com que, assim, se você prefere o aplicativo do Bernardo, você pode entrar nessa pelo aplicativo do Bernardo, e por assim vai. Se você prefere o do Pedro, do Gustavo, o meu, qualquer um. Você vai trabalhar como usuário em cima do seu aplicativo, e eu, como marca, vou ter a responsabilidade de conversar com os meus concorrentes para dizer assim, concorrente, eu estou levando um usuário meu que ele vai carregar em um ponto que você é quem administra, ou é quem é o outro. E aí a gente precisa realmente criar os mecanismos comerciais para isso operar. O que, já que você perguntou aí uma dica, e a gente ainda está falando de 2025, eu tenho certeza que a gente vai chegar em 2025 com isso pronto. 2025 é mercado dado, e quem não fizer interoperabilidade vai ficar de fora, e interoperabilidade além de tudo, um aspecto que é um código quase que moral, né? Se você precisa ali, entendendo que aquele concorrente entrega um serviço mínimo, né, para fazer sentido que ele esteja diante dessa possibilidade de estar com você, você vai lá e vai abrir isso. Então, eu acho que todos aqui esperamos que em 2025 isso já vai estar acontecendo a pleno vapor, e eu gostaria realmente de acreditar que esses ensaios comecem aí no curtíssimo prazo. Eu estou dizendo, inclusive, eu apoio como empresa e como pessoa nesse caso, que a gente pense nisso, montando inclusive algo como se fosse um comitê para essa discussão acontecer no menor tempo possível. Legal. E ainda nessa perspectiva de jornada, né? Tudo isso que a tecnologia representa, venho contigo, César. As plataformas, aplicativos, eles se inserem na cadeia de infraestrutura, que é a espinha dorsal da nossa discussão aqui para 2025. E quando a gente traz isso em perspectiva, né? Mesmo que temos plataformas, os aplicativos, no final do dia, né, Pedro, a gente tem uma estação de recarga, né? Que num primeiro olhar, né, César, não assusta tanto, né? E dá uma coceira de chamar o seu Zé eletricista, meu amigo, para me ajudar, ou eu, como um dono de um estabelecimento, né, chamar o eletricista que sempre me apoiou aqui no meu posto, enfim, né? Ou seja, isso por natureza, como tudo novo, né, aponta como talvez um processo também que segue um determinado itinerário, uma determinada liturgia, né? E aí, como que a gente, como ecossistema, né, começa a pensar isso, né? Eu tenho uma nova tecnologia, ela requer procedimentos, ela tem critérios, né? E volto na linha da experiência, né? Para daqui a pouco, por falta desses critérios, a gente gere uma má experiência. A gente gere uma visão, até num extremo, né, Pedro? Que aquilo é perigoso, vai pegar fogo no meu estabelecimento, vai pegar fogo na minha casa, quiçá vai pegar fogo no meu carro, né? Como que a gente traz, então, esse caminho que a gente quer entregar a melhor jornada, mas que a gente experimenta ao mesmo tempo uma empatia da tecnologia que ela pode estar sem critério, não muito bem posta e que pode gerar alguns problemas. Como que a gente faz isso? É um desafio grande que a gente tem ainda. Nesse momento, assim, a tecnologia por si, pensando em infraestrutura de recarga, carregamentos aí, principalmente carregamentos como que a gente tem aqui na garagem, shopping, supermercado, são equipamentos simples. São equipamentos simples que, sim, exigem alguns critérios, exigem procedimentos para fazer a instalação, mas são equipamentos simples. A preocupação ainda para esse tipo de equipamentos vem quando a gente massifica e quando a gente escala a instalação, principalmente quando eles estão reunidos, às vezes, no mesmo local, né? Daí sim existe uma preocupação, um cuidado a mais para que a gente não dê tiro no pé, né? Assim como, de novo, aí usando o exemplo do fotovoltaico, cresceu muitos instaladores, e a gente vê de vez em quando aí uma outra notícia de sistemas pegando fogo, e isso é algo que dá tiro no pé da gente aqui. Então, existe sim alguns critérios e cuidados a serem tomados, mas principalmente quando a gente vai massificar, quando a gente vai escalar essas instalações, principalmente num mesmo local.
Tem algumas preocupações também que surgem, por exemplo, em São Paulo existe ali uma lei, né, recém-criada, digamos assim, que obriga, basicamente, que todo edifício, todo estabelecimento novo instale ali uma quantidade de carregamentos de veículos elétricos proporcional ali à quantidade de vagas, enfim. Bacana, isso vai incentivar a mobilidade elétrica, é um ponto positivo, mas se esse tipo de lei, esse tipo de mecanismo vier sem critério, vai virar muito oba-oba, vamos instalar, e isso pode voltar atrás. Então, enfim, acho que isso tem que acompanhar, né, esse cuidado, essa preocupação. Só que daí para isso tem tecnologias, né, para resolver essas questões. Hoje a gente fala, por exemplo, das tecnologias de smart charging, recarga inteligente, onde você promove ali um balanceamento, né, de potência, balanceamento ali entre as recargas das estações. Existe, mas isso tem que ser aplicado, isso tem que ser conhecido. E quando o Bernardo fala também de a gente escutar o usuário, nesse caso a gente precisa até, inclusive, ensinar também, né? É uma troca, eu acho, principalmente para esses casos. A gente precisa ensinar, para poder, inclusive, escutar melhor, principalmente nesse caso dessas aplicações. E depois a gente pode passar também para o caso das aplicações, digamos, de maior potência. A gente escutou aqui também no painel anterior, frotas, caminhões, veículos pesados, daí são infraestruturas pesadas, são instalações pesadas, e que hoje ainda, mesmo no ambiente do PID, né, onde ocorreram muitas instalações, algumas delas foram feitas de uma forma descuidada. Instalação que não funciona, projeto mal dimensionado, e isso retorna para a gente também de uma forma negativa, né? O sistema nosso não é o dimensionamento. Então, sim, eu acho que é preciso a gente também ter uma espécie de uma didática, ensinar, papel nosso aqui do comitê, né? Também que o Davi trouxe a ideia de a gente também mostrar isso, como é que funciona, para funcionar e evoluir de uma forma correta, né? Legal, César. Gustavo, Robson, o César, eu vou para você mesmo, viu? Você me deixou por último e eu anotei a fala aqui dos colegas, eu queria complementar algumas coisas, se você me permitir, eu entrar direto sem uma pergunta, complementar algumas coisas que eu anotei aqui. Perfeito. Eu vou direcionar contigo. O César, ele trouxe essa questão de quando se pega escala, né? Aí eu posso dizer que aí talvez onde o bicho pega, né, César? Então, sobre essa ótica que a gente trouxe aqui da catequização, de fazer com critério, né? E eu vou pegar a mesma palavra escala, Gustavo, pois a escala ela traz uma borboleta aqui no estômago quando a gente depende de algum insumo que é importado, quando a gente vê que não tem uma cadeia nacional muito bem posta. E aí eu volto para você, Gustavão, 2025. A gente quer escalar, né, Pedro? Queremos voar. A gente está preparado? A gente tem estação de recarga? A gente tem cadeia desses insumos? A gente tem produtos para que nos apoie com sucesso a gente chegar lá em 2025 e falar, bom, existe uma demanda e a gente está par e passo com aquilo que é necessário, daquilo que é ofertado. A gente vai ter players, a gente tem cadeia, ou continuamos importando? Como que a gente vai fazer isso aí? Obrigado. Eu tinha deixado isso aqui para falar como um novo desafio, sabe por quê? Realmente é um novo desafio que a gente vai ter com a adoção em massa dos veículos elétricos, e hoje a gente ouve muito se falar em infraestrutura de recarga, infraestrutura de recarga, infraestrutura de recarga. Daqui a 2 anos, o que vai impactar não é mais a infraestrutura de recarga, não são os carregadores, é a potência que você vai precisar ter instalada. Então, uma infraestrutura elétrica. É isso que a gente vai precisar. Não estou dizendo que vai faltar energia, porque da mesma maneira que a frota vem crescendo, a nossa capacidade de geração Paulão vem crescendo. Tá aqui, o Paulo Maisonave está aqui, hein? Cuidado, hein? Sim, não, o Maisonave é um craque aí. Conheço, sou um fã dele também, Maisonave, o Paulo. Mas, enfim, o problema é a infraestrutura elétrica. A gente pode pegar hoje como exemplo, e já passamos isso, eu nem tanto, mas
quem já tem um pouco mais de idade, pegou a fase onde começaram os ar-condicionados, a ser instalado ar-condicionados em edifícios. E aqueles edifícios não tinham uma infraelétrica preparada para um aumento de carga com tantos ar-condicionados. Depois, chuveiros elétricos, enfim. Agora a mesma coisa com carregadores. Então a gente pode pegar bairros tradicionais, e posso citar Moema, por exemplo, ou Copacabana, no Rio de Janeiro, que são bairros que já têm um atendimento, uma capacidade de energia instalada para atender aquela demanda. É um bairro já consolidado, não cresce mais, são construções pontuais, novas, mas, enfim, as subestações elas já estão desenhadas para atendimento daquela carga. Quando começarmos a concentrar carregadores e puxar a energia a mais, a gente vai ser obrigado a recondutorar, ou seja, trazer novos cabos, aumentar a potência de transformadores de subestação. Então, vai ser necessário ter um aumento da infraestrutura elétrica, não a infraestrutura de recarga. E aí, até a gente chegar nesse ponto, que vai demandar investimentos grandes também das concessionárias, distribuidoras de energia, as soluções que temos ainda hoje passam por carregadores smart, carregadores inteligentes. Por quê? A gente sabe que o carregador, digamos, vamos adotar um carregador residencial de 7 kW, ou 11, ou até mesmo 22 kW. Um carro vai demorar para carregar 2 a 3 horas, carregar o carro. Porém, ele vai ficar parado na garagem durante a noite inteira, 8, 9 horas parado. Eu não tenho necessidade de entrar com aquele carregador com 7 kW de cara e carregar o carro em 2 horas. Eu posso carregar ele com uma potência bem menor ao longo de 8 horas. O segredo vai ser fazer um balanceamento e carregar ele ao longo daquele período todo, retirando energia da ponta, do horário de ponta, ou seja, o horário de maior pico energético. A gente vai carregar todos eles, modular aqueles carregadores todos, para que eles carreguem uma potência menor ao longo do tempo todo. Mas mesmo assim, a gente falando de frotas, vai haver uma concentração de recarga. E aí a gente pega experiências de garagens de ônibus, por exemplo, ou garagens de transportadoras, operadores logísticos, com 20, 30, 40 caminhões, 40 ônibus, enfim, com recargas simultâneas. Aquilo sim vai demandar um investimento de infraestrutura, sim, elétrica. Além de ter esse smart charging, né, que é chamado essa modulação da potência, a gente ainda vai precisar realmente ter aumento de infraestrutura elétrica. Então, queria voltar só um pouco nas falas que a gente teve anteriores. Você mesmo perguntou quanto ao lucro das empresas. Poxa, esse modelo de empresa para em pé, dá lucro, a recarga, uma empresa de recarga. E aí a gente acompanha, a gente sabe que, por exemplo, o setor de distribuição de combustível ele vem se desenvolvendo ao longo de décadas. Então, se hoje a gente encontra em uma rua 4, 5, 10 postos de gasolina, aquilo não foi construído no estalar de dedos. A demanda veio crescendo e ao longo de décadas foi se expandindo essa rede. Hoje, a rede para recarga elétrica ela tem uma velocidade muito maior. A transição energética está se dando numa velocidade maior, então a necessidade de crescimento desse setor também é maior. Mas a gente vê os grandes players se posicionando a nível mundial. E aí eu posso puxar para você, para todos aqui, um exemplo, por exemplo, de empresas como a Netflix ou Uber, que passaram anos e anos e anos com o balanço no vermelho. Então, ou seja, passou mais de 10, 15 anos dando prejuízo para se tornar gigante mundial hoje que é. Então, nem sempre o lucro operacional, a geração de caixa, ela retrata a saúde financeira de uma empresa. Todas essas empresas que estão aqui reunidas, nós somos muito intensivos em CAPEX, ou seja, a gente necessita de muito dinheiro para investir, para construir um patrimônio, um ativo que vai ser utilizado durante décadas. Então, certamente, não são empresas que vão dar lucro nesses
primeiros anos, não vão dar um resultado operacional, mas vão estar gerando muito valor para elas. O Bernardo falou que a gente, para sentir, entender a demanda do usuário, a gente tem que conversar com eles, mas eu já sou usuário de carro elétrico desde 2019. Então, eu acho que a gente tem que entender a dor, eu entendo a dor, passo por aquilo todo dia, faço questão de só andar com elétrico, eventualmente ainda vou no carro a gasolina, já acho até estranho. Mas, enfim, a gente tem que entender mesmo, geralmente, ouço esses comentários de que o carro é caro, enfim, e não é caro. Hoje o carro elétrico é muito mais barato do que um carro a combustão. Já é mais barato. E a gente tem que entender o carro inicialmente para os operadores logísticos e operadores de frota, onde ele é um ativo. Então, a gente não usa mais somente o preço de aquisição. A gente usa o Total Ownership Cost, o custo total de operação daquele ativo. Então, a gente sabe que aquele ativo vai durar 4, 5 anos e vai ter a depreciação, então eu tenho que somar o valor dele ao longo dos 5 anos. E hoje todos os estudos já demonstram que é mais barato um carro elétrico do que um a combustão, dependendo da quantidade de quilômetros que ele rode, logicamente, porque a manutenção é muito mais barata, o consumo de energia comparado com o consumo de diesel ou de gasolina é muito menor, é na ordem de 30%, o custo, a economia de até 70%. Então, hoje o carro elétrico já é mais barato para certos setores, como um ativo. E aí, por que a gente não vê adoção em massa? Então, muitas pessoas ainda também erroneamente falam, olha, não tem carro elétrico por causa de infraestrutura. Não é isso. No Brasil, hoje em dia, a frota só não é maior porque não tem carro elétrico para vender. Então, não tem carro elétrico. Se você tivesse carro elétrico, a quantidade que você tivesse seria vendida imediatamente. A gente vê filas para receberem carros de passeio de 8 meses, quando trazem lotes de carros, são vendidos imediatamente, mas para a operação logística, hoje não tem carro para vender. A gente vê empresas logísticas comprando 2.000 caminhões que vão ser entregues daqui a um ano. Outras querem furgão, não tem para pronta entrega, demoram meses para chegar aqui. Então, eu vejo que assim que os veículos começarem a chegar em quantidade, eles serão vendidos muito mais rapidamente. Só para finalizar aqui, a questão da cobrança da recarga, a gente vê que tem sim que ser cobrado, não faz o menor sentido hoje uma pessoa imaginar que vai andar de graça sem gastar para se locomover. Seria isso eu entendo como um subsídio cruzado e injusto. A gente onerar pessoas que estão andando num transporte público ou até outras que estão pagando a gasolina, eu acho que não faz o menor sentido você ter um subsídio cruzado, falar, olha, ele tem um carro de alto custo agregado e ele vai andar de graça porque qualquer local ele para e carrega de graça. Isso não faz sentido, até porque a gente sabe que não é de graça. Alguém está pagando essa energia. Então, são estratégias de marketing, mas isso vai ser superado conforme cresça o mercado. Quanto mais carros tiver, menor ações vão ter e todo mundo vai pagar. E o que o usuário quer é sim poder pagar para ter um serviço bem prestado. Eu acho que é isso. Se eu tiver mais um minutinho, eu falar sobre a operabilidade, mas interoperabilidade. Temos desafios, né? Claro, né, Gustavão? Temos desafios, mas que bom, né? Que a gente está aqui pensando junto como a gente dá esse salto, né? Realmente contornar esses desafios. Bom, a gente já foi aqui alertado, a gente caminha para os 10 minutos finais, né, do painel, né? E aqui eu quero trazer de novo, né, como espinha dorsal daquilo que nos reúne aqui no painel, né, que é pensar a infraestrutura para 2025, desafios e oportunidades, né? E eu vou fazer de novo essa rodada, até coletando com vocês palavras finais, né, algo que a gente possa sintetizar, seja para o nosso público que está aqui, quem está acompanhando de forma remota, né? Eu quero fazer essa coleta final, uma visão aí sintetizada, direta, de como a gente lida com isso. E volto contigo, Bernardo. Boa, obrigado. Bom, já eu sou o primeiro, vou roubar as palavras que o Pedro
fez lá inicialmente, que eu achei muito verdadeiras, que nós aqui não vamos resolver todo o problema da mobilidade elétrica, porque é algo que vai muito além da nossa capacidade aqui. Quer dizer, é um desafio muito, muito grande, né? Você imagina quando 100% dos veículos como estão hoje se tornarem veículos elétricos. Então, acho que a minha palavra final é até deixar meio que um convite para que quem possa ter a oportunidade de contribuir com esse segmento, né, seja transformando o seu posto de combustível com um ponto de recarga, seja alguém que trabalha no mercado de energia solar e quer migrar para a mobilidade elétrica também, sabe, que de alguma forma acredite e que contribua, né? Hoje, o Gustavo muito bem colocou também, talvez a conta ela não para em pé, né? Você não vai ter uma empresa lucrativa hoje, mas certamente nos próximos anos ela vai ser. E o momento de você entrar é agora, quando esse mercado está ainda em formação, né? Porque depois que o mercado ele já se consolidou, é mais difícil. Então, eu finalizo dizendo que né, fazendo, na verdade, um grande convite para que as pessoas entrem nesse mercado e acreditem nele, né? César? Bom, então, como palavra final, eu acho que eu queria destacar essa questão da interoperabilidade, né, também. Realmente é um desejo nosso, né? O Davi comentou, realmente todos concordamos aqui que a gente precisa trabalhar nesses aspectos. Eu acho que para a experiência do usuário isso é super importante, mas quando eu comento que a gente deve fazer uma reflexão, e aqui cabe para nós aqui na mesa aqui, é a seguinte, às vezes não depende só da gente querer fazer a interoperabilidade, né? Hoje a tecnologia tem, vontade tem, desejo tem, mas como que a gente vai resolver algo, por exemplo, a Move, vamos pegar a Move, né? A empresa que eu represento hoje, ela faz a gestão das redes da Copel, da Celesc via parcerias e do Rio Grande do Sul. Cada uma tem um aplicativo. Cada uma tem um aplicativo, cada um tem um sistema. É um desejo muito grande que a gente faça, e é muito simples. Está na mesma nuvem, está na mesma nossa nuvem, então é muito simples fazer essa interoperabilidade. Mas não depende só da gente, depende também de quem tem a rede, da Celesc, da Copel, no caso, parcerias excelentes. E assim eu imagino que também para postos de combustíveis, redes de postos de combustíveis e outros clientes vão enfrentar esse mesmo desafio. Eu conversando recentemente com uma representante de uma rede de combustíveis, eu comentei o seguinte, eu acho que com um aplicativo, com um cartão, eu deveria conseguir acessar como um banco 24 horas. Faz sentido? Faz. Parece que a pessoa que eu conversei não fez muito sentido. Porque com o Abastece Aí eu não carrego no Shell e vice-versa. Mas porque talvez às vezes precisa de uma conversa, de um ensinamento, de um entendimento, veja bem, para você vai fazer bem, ou seja, precisa ser modelado isso. Mas é uma reflexão que a gente precisa fazer tecnologicamente do ponto de vista de modelos de negócios, né? Eu acho que é um ponto importante e concordo aqui, né, com o que o Bernardo e o Pedro falaram. Eu acho que isso é o início, né? Quando a gente olha a curva de projeção, a gente falou 2025, mas você olha para 2030, ainda é pequeno. 2040, 2050 é uma coisa descomunal, o que vai acontecer por aí, que nem a gente aqui acredita e espera que vai acontecer. Então, realmente, é um mercado em formação, a gente precisa fazer parcerias. Eu acho que aceito o convite aqui, né, de a gente formar esse grupo, trabalhar em conjunto para fazer esse desenvolvimento acontecer. Agradeço novamente. E como palavra final, só queria aproveitar ainda para fazer um convite também a todos. A gente tem um ponto de recarga aqui na garagem, se vocês quiserem conhecer como funciona, a parte dos aplicativos, o sistema de gestão, está ali na garagem também, fiquem à vontade para ir lá visitar. Legal, César. Davi, eu vou pular para você. Suas palavras finais. Boa, eu começo com uma retificação. Se o Paulo Malzonave está aí, eu disse que estava 60% do PIB, agora está 100%, hein? Então, um abraço para o Paulo também. Pessoal, eu fico sempre com a ideia do copo meio cheio, tá? Eu acho que pode parecer piegas, mas eu acho que, de novo, eu falo por todos aqui, né? Trabalhar com mobilidade, claro que é uma alternativa de vida a qual a gente, inclusive, tem que se orgulhar muito, né? A gente está realmente
tem a crença de estar sendo um enabler da sociedade, de conseguir fazer uma mudança de comportamento que é melhor para o mundo, né? Então, acho que às vezes a gente até esquece disso, e eu entendo por quê, porque eu imagino que todos nós aqui temos em comum já essa crença. Só que no dia a dia, eu acho que, e essa é a beleza da coisa, e a mobilidade nos leva para isso, ela não é melhor só porque ela é melhor para o nosso planeta. A gente está falando de mais eficiência em todos os aspectos. Eficiência comercial, estamos falando que é um carro melhor, estamos dizendo que é uma plataforma melhor. A gente, em algum momento, fala assim, putz, devemos acreditar que em algum momento vai ser tão simples carregar quanto é... Eu diria que esse momento ele não deve nem existir, deve ser muito melhor a experiência de carregar do que a experiência análoga a fazer a combustão. E esses caras aqui, todos esses caras na mesa, eles sabem disso, a gente comunga dessa ideia de que o futuro da mobilidade ele necessita de alguns pilares. Um deles é realmente que essa ideia de comunidade, esse senso de comunidade. O outro falamos aqui, né, a história do não existe lanche grátis. Pô, a gente está dando carregamento grátis e a gente, inclusive, já viu isso, esse mercado ele começou assim, e aliás, é o que o Google já fez a vida inteira, né? Quem não lembra da estratégia do freemium? Você começa ali com um e-mail, esse e-mail é gratuito, quando sua empresa tem 10 pessoas, você está ali todo envolto. Então, é claro que como momento de mercado, a gente teve essa necessidade, mas eu acho que agora, todos que estamos aqui devemos realmente ter como mantra propiciar a melhor experiência para o usuário de carro elétrico. E claro que para isso a gente precisa de um mercado forte, um mercado regulado, um mercado com todos os aspectos de qualquer outro para que a gente consiga, inclusive, competir, tá bem? E acho que já foi bastante falado, né? Pela primeira vez eu termino aqui dizendo que a gente está em um momento super especial para quem trabalha com mobilidade elétrica, que é tendo a hélice quádrupla contando a nosso favor. Primeiro, a gente tem a iniciativa privada, a gente também tem as academias, as pessoas e cada vez mais o governo, tá? Acho que se não enquanto federação, mas como estado e município, a gente tem visto muitas ações e, por exemplo, um exemplo louvável aqui é a ação do próprio estado de São Paulo, nos últimos tempos, tem realmente acompanhado aí a mobilidade elétrica, tá bem? Muito obrigado pelo convite, pessoal, foi um prazer participar com vocês. Legal, Davi. E contigo aí, Gustavão, as palavras finais. Obrigado, gente. Obrigado a todos aqui que compartilharam. Um prazer enorme estar com vocês aqui, mesmo que virtualmente, mas eu queria deixar um recado final para vocês que estão nos assistindo. Explicar em curtas palavras o que é a EasyVolt. Nós somos uma empresa que detém uma rede de eletropostos. Então, como nós funcionamos? Nós levamos a energia que está no grid, na rede, até dentro da bateria, inclusive com o fornecimento de energia renovável para que possa garantir um deslocamento sem emissão de gases mesmo. A gente implanta hoje, o nosso business vai desde o cliente final, com a implantação de eletropostos, de carregadores dentro dos condomínios onde as pessoas moram, e a gente presta o serviço como Charge as a Service, ou seja, a nossa empresa, a EasyVolt, ela implanta um eletroposto, implanta os carregadores, todo o custo de implantação, de operação, manutenção é nosso, e o que a gente vende é o serviço de recarga diretamente para o cliente. Então, você, morador de condomínio, ou você que é síndico, o próprio condomínio pode solicitar que nossas equipes comerciais vão atender da melhor maneira e a gente implanta esse eletroposto dentro do condomínio sem custo nenhum para o condomínio. O usuário final paga pelo serviço de recarga. Para frotas corporativas também, hoje a gente recarrega uma das maiores... Creio que a maior frota de veículos elétricos do Brasil. A gente realiza hoje mais de 250 recargas por dia. Temos operação em 9 estados da federação, com equipe própria e CAPEX próprio também.
Então, o que a gente propõe, o que eu gostaria de convidar vocês a uma nova conversa para a gente poder demonstrar os modelos de negócios que temos e auxiliar. Vocês estão migrando a frota, a gente sabe que ninguém vai capotar a frota inteira para elétricos, ninguém vai fazer uma transição, essa transição é gradual. Então, nós temos modelos de negócio com o CAPEX todo próprio também, onde a empresa não vai gastar para implantar a rede de recarga, vai pagar um FII mensal. Temos o sistema de gestão daquele insumo, que é a energia, para todas as frotas. Então, fica o convite e o agradecimento aí para vocês e para os nossos colegas. Legal. Pedro, as honras da casa para realmente fazer o fechamento global aí. Pô, o Gustavão falou 10 minutos, né, cara? Mas é um cara que conhece tudo aí. Ele dá a palavra, com certeza, por vários dessa mesa aqui, porque também é um desbravador desse negócio. Eu acho que a palavra final que a gente precisa nesse momento é de educação. A gente tem educação do cara eletricista, que vai nos ajudar a fazer esse negócio acontecer. A gente tem a educação de todos nós, né? A maioria de nós vive em condomínios e fica aquela pergunta, né? Se pode carregar, se não pode carregar, se pode cobrar, se não pode cobrar, que dá para colocar naquele prédio, não dá no outro. Então tem uma questão de educação. E como o Gustavo falou, o primeiro usuário, aquele usuário que ajudou a desbravar, também pagou um valor elevadíssimo por esse veículo, né, que está caindo. E a gente, como mercado, colocou na cabeça dele que ele não paga esse deslocamento, ele não paga essa energia que ele consome. E, na verdade, eu acho que a gente pode começar a puxar ele, né, e dizer para ele, legal, você iniciou junto com a gente esse negócio, e a próxima fase agora é de que esse negócio tem que dar dinheiro e você também, como primeiro usuário, entende disso e que é uma commodity, a energia é uma commodity. Então a gente precisa dar valor a ela, precisa vender ela, precisa remunerar todos nós e para que esse mercado possa acontecer. Então eu acho que a palavra final é educação. Obrigado a todos que participaram com a gente. Aqui realmente tem 98% do PIB da mobilidade elétrica do Brasil e é um prazer estar falando aqui. Obrigado. Legal, Pedro. Eu fecho esse painel expressando aqui para vocês, né, e para quem nos acompanha, né? Eu sei que vocês reconhecem que a empresa de vocês, eu volto à minha fala inicial, são enablers desse ecossistema, então tem feito a diferença, né? Então vocês têm sido atores relevantes nesse processo de expansão de infraestrutura, né? E que para mim foi uma satisfação muito grande poder moderar, né? Gostei, né? 98% do PIB desse ecossistema está aqui presente nesse painel, então eu reconheço isso, eu fico muito grato por ter moderado e ter trocado essas ideias com vocês. Então, espero contá-los com vocês na próxima e agradeço a todo mundo. Valeu, pessoal. Até mais.